Quer aprender a ter resultados como esse na internet sem precisar aparecer em vídeos no YouTube? Então clica no botão aqui embaixo, faz a sua inscrição no meu treinamento Ranqueamento de Vídeos no YouTube, o Pulo do Gato, que lá eu vou te ensinar tudo que você precisa saber para trabalhar com o YouTube em vídeos onde você nem precisa aparecer. E no vídeo de hoje do canal, pré-jogo, prova de escalação, as últimas do São Paulo para o jogo contra o Goiás, hoje às 9 da noite. Além de, claro, análise, opinião e bastidores sobre a volta de Alexandre Pato. Então vambora pro vídeo. Dorival hoje está completando 37 dias no comando do São Paulo. Ele conseguiu nesses 37 dias, além das 10 partidas que disputou, a 11ª será amanhã, está invicto, como você bem disse, o clube está invicto a 11 jogos, ele conseguiu dar 21 treinos. Desses 21 treinos, só 14, com o de hoje, ele teve o elenco completo. Se você levar em conta que os treinos dele, pelo que eu apurei, de campo mesmo, de intensidade, não aquecimento, mas ali quando começa a rolar mesmo a bola, depois do vídeo, do aquecimento, os treinos dele completos têm em média 1h30 a 1h40, e os jogos também têm em média, sem o intervalo e com os acréscimos, entre 1h30 e 1h40. Amanhã é o 11º jogo, 14 treinos, meio que se equivalem os números, né? O Dorival treinou tanto quanto jogou. E não teve, claro, muita possibilidade de treino. E o ponto forte dessa ausência de treinos, e não por culpa do Dorival nem do clube, é essa semana, quando o time saiu sábado do Morumbi, 73 horas voltou a campo contra a equipe venezuelana do Puerto Cabello, sem nenhum treino, retornou de lá, os jogadores fizeram uma movimentação no pós-jogo, lá no gramado mesmo, só aqueles que não jogaram, fizeram uma corrida ali no gramado da Venezuela. Ontem chegaram aqui de madrugada, descansaram 5, 6 horas, fizeram um treino leve e só hoje é que teve um treino completo com a intensidade necessária. De sábado passado, ou de sexta passada, véspera do jogo contra o Vasco, até hoje, sexta, véspera do jogo contra o Goiás, apenas um treinamento completo. E aí o Dorival teve que poupar, então o provável time para amanhã: o Rafael no gol, Rafinha, Beraldo, Diego Costa ou Alan Franco e Caio Paulista, Gabi Neves, Pablo Maia, Michel Araújo, Alisson ou Wellington Rato, Luciano e Caleri. Boa parte desses jogadores ou não atuaram ou jogaram menos de 45 minutos no jogo da Venezuela. É o São Paulo em busca de uma posição no G6, Glaucia, com mais de 36 mil ingressos já vendidos. São Paulo já com essa carga supera os 500 mil torcedores na temporada em jogos como mandante, Glaucia. Maravilha. Um monte de contusão, agora não tem nem o Nestor, que era um motorzinho e jogava todas, não joga mais, agora tá fora também. Não, sem previsão de ninguém voltar do departamento médico. A gente tá acabando de falar aqui que o Palmeiras agora, os caras são monitorados pelo satélite, pela NASA, e no São Paulo os caras entram lá com dor de dente e não saem nunca mais. Eu fico numa situação difícil, né, para comentar o que você está me pedindo. Porque é o chamado fazer o quê, né? Cara, tem coisas na vida que acontecem pra gente que, se não tem como reverter, tem que improvisar. E é o que o Dorival vai ter que fazer de novo. Não improvisar jogadores, mas improvisar modelo, né? Ele vai ter que... imagino que o Marcos Paulo vai jogar no lugar do Nestor, né? Vai ter que ter um modelo, talvez o Rato. Talvez. O Rato durante o jogo inteiro, né? E aproveitar a dupla de volantes que está muito bem, aproveitar o goleiro que está muito bem, o Beraldo que tem feito grandes jogos e a dupla de ataque. Acho que é isso que o São Paulo... são nesses caras que o São Paulo tem que pensar o jogo, o pilar do jogo, né? O Dorival, apontadas como fadiga muscular, o que o Dorival tem feito? Porque o Dorival entrou e não veio ninguém do departamento médico. Pelo contrário. Porém, aí ele perdeu primeiro o Caleri com dengue e o Caleri voltou. Os 3 casos de fadiga muscular, o que ele tem procurado fazer? Ele poupa o cara de 1 ou 2 jogos para não estourar o cara, né? Então foi assim com o Caio Paulista, que não viajou lá para o jogo do Sport do Recife, né? Foi um risco, jogou o Patrick, o Caio nem viajou. E aí o Caio descansou, jogou contra o Vasco. Aí a previsão é que o Nestor e o Arboleda, com fadiga, voltem contra o Sport na quinta-feira. Então ele fica, porque se o cara tem um estiramento, uma lesão séria, aí não é 2 jogos, como tem jogo todo. O que ele está tentando, o Dorival está mirando assim, ele está implorando pela parada, mas até a parada ganhar alguma gordura, porque na parada talvez ele consiga recuperar os jogadores e treinar um pouquinho. Porque dos técnicos que chegaram no meio do período, ninguém teve uma semana para treinar. O time dele conseguiu, do jeito dele, o resultado. O Flamengo não conseguiu tanto, o Corinthians não conseguiu, né? Esses técnicos que entraram, tem jogo amanhã,
Foi um caso, ele chegou na sexta, tinha uma América no sábado. E a partir daí, jogo, viagem. Então, a previsão dele ainda falta o Goiás, como eu falei, falta o Sport na volta, falta o Grêmio, falta o Tolima e falta o Palmeiras. Então tem 5 jogos até a parada, né? Então eu acho que ele vai lidar com essas... talvez tenha como novidade dos caras que estavam machucados a volta do David ao banco de reservas. É uma possibilidade. Isso porque o David era só dor, né? Não, ele teve estiramento no colateral no joelho, né? No ligamento colateral do joelho. O Erisson lá, que teve fibrose... esse aí é brincadeira, os caras não explicam o caso, esse né? tá no achados e perdidos mesmo, né? É aquele que você vai lá, você achou não sei o que lá, deixa eu ver aqui, não sabemos onde tá. É inacreditável, não é? Sim, é inacreditável. Não, e é inacreditável como o clube não fala sobre isso. E acha que não é caso para falar. Não é? Não é caso para falar. São 12 casos para falar. Falar o quê? Vai falar o quê? A única coisa que eles podem falar, não achamos. Não, eu já tentei. Eu vou tentar. Eu vou falar porque eu já tentei. Não, é porque senão eu já tentei entrevistas pro canal, pro Band Esporte, por e-mail, com o Departamento Médico do São Paulo sobre os casos. E ninguém. Eu posso por e-mail, um esclarecimento. Não, porque nenhum clube faz isso. Eu falei, nenhum clube tem 12 caras, nenhum clube dá satisfação médica. Eu falei, isso é relativo. Tem clube que dá mais detalhes sobre as suas baixas, inclusive com alguma previsão de volta. Tem clube... tudo bem, não é comum o chefe do departamento médico convocar uma coletiva e falar. No caso do São Paulo é necessário. Então, porque é um caso diferente de todos os outros. Não é comum porque no ambiente comum não é todo clube que o cara entra no departamento médico e desaparece. E o São Paulo é isso que acontece, né? Essa é uma diferença muito clara. Um outro clube com questões diferentes médicas, mas também a esclarecer é o Flamengo. É o Flamengo, exatamente. Né? Porque exatamente. o cara vai, sente no aquecimento, viajam, mas não joga. Isso é inacreditável, né? Pô, Ó, esse negócio do Arrascaeta, eu não sei se foi por isso, eu não quero ser injusto, mas vamos imaginar que seja o Paulo Massini. Você põe o Massini no avião, põe ele lá para fazer um teste antes do jogo. Não existe mais isso, gente. Teste antes do jogo. Pô, com o nível de ciência que você tem, o cara tá apto pro jogo ou não. É isso. E aí você tira o cara do tratamento para botar ele no avião, né? Não vai fazer tratamento na viagem. Se for o tratamento lá, aquele choquinho que a gente faz que o convênio paga para nós, que não ajuda em nada, né? E o cara não pode jogar. Ou seja, ele podia ter 24 horas a mais de tratamento para se recuperar e jogar no fim de semana. Você perde isso pro cara viajar, fazer um jogo no Chile. O frio, chuva, que são fatores climáticos ajudam ou não a recuperação de certas lesões. Perfeito. Arnaldo Ribeiro, Alexandre Pato está de volta. Fica onde se vai, não vai, refis, não sei o quê, tratamento, amizade, não sei o quê. Enfim, o Pato voltou, quero ouvir você e depois eu dou a minha opinião sobre esse movimento do São Paulo Futebol Clube. Boa tarde. Bom, Tironi, boa tarde, satisfação. Boa tarde, galera. Desculpa o improviso aqui no carro, mas de fato não dá para deixar passar batido, né? Embora esperada, né, desde acho que da chegada do Dorival Júnior, desde a primeira entrevista do Dorival Júnior sobre o tema, ficou, digamos, meio indicado que o Pato voltaria. A gente não sabia exatamente quando seria anunciado, e foi nessa sexta-feira de tarde. Antes da opinião, algumas informações, acho importante, né? Contrato até o final de 2023, portanto, deste ano, com tal de cláusulas de produtividade, como você mesmo disse, Tironi. Quais cláusulas são? É interessante isso se tornar público, né? Quantos jogos, quantos gols, como é que é, salário tal, salário simbólico, não é, né? Para um time que vive questões financeiras importantes e questões médicas importantes, e o Pato, como você mesmo disse, está se recuperando uma cirurgia de ligamento cruzado no joelho, a mesma do Moreira, a mesma do Ferrarese e a mesma do Galo, né? Para pegar casos semelhantes. Além disso, também informado a duração de contrato, o contrato por produtividade, a questão que ele está se recuperando, isso foi informado na nota oficial da cirurgia, e portanto ele não está ainda integrado ou liberado para jogar ou treinar com os companheiros. Isso deve acontecer em breve. Acredito naquela parada da data FIFA, a partir de 10 de junho, ele esteja integrado aos treinamentos, entendeu, Tironi? Então ele volta a pisar no gramado e a fazer a transição a partir de 10 de junho, quando tem a intertemporada, uma trégua de 10 dias naquela sequência de partidas. Essas são as informações.
E aí, bastidores que estão ali nas entrelinhas da nota oficial da volta dele. A frase do Belmonte dizendo que o comportamento dele em relação ao grupo no tempo de recuperação, tal, isso pesou de fato. O que foi, digamos, captado pelo Muricy, Belmonte, companhia toda, é que o Pato, no tempo de recuperação, foi mesmo na crise, Rogério Ceni vinha sendo um companheiro como se estivesse jogando no São Paulo e orientando os mais jovens, dando força para os mais velhos, dando força para os contundidos, sabe aqueles 12 lá? Dando força para os contundidos que tivessem lá. Então, digamos que esse comportamento também pesou. Isso está nas entrelinhas da declaração do Belmonte sobre o Casares fala da qualidade técnica e tal. E aí, tanto os diretores quanto o Pato falam dessa relação entre o jogador e o clube. Pato diz que é o clube do coração dele, os dirigentes falam que ele sempre preferiu São Paulo a qualquer outra coisa para se tratar, para visitar, para assistir jogos, etc e tal, justificando a terceira passagem. Isso é raro, né, cara? Tem muito jogador que vai, terceira passagem, a primeira em 2014, naquele timaço lá da época do Aidar, que tinha Kaká, Luiz Fabiano, Ganso e tal, a segunda em 2019, que começa ali, tem no período com o Cuca e depois com o Fernando Diniz, se encerra ali, e agora a terceira em 2023, o Pato tem 33 anos e completa 34 em setembro, quando eu e você fazemos aniversário. Nós somos um pouco mais velhos. Então eu dei essa enxurrada de coisas e ainda não dei minha opinião, prefiro ouvir a sua primeiro. Bom, vamos lá, minha opinião. Eu não vou falar que droga, que porcaria, o Pato voltou, sou contra. Eu acho que, do ponto de vista de quanto ele pode colaborar com o time, eu acho muito pouco. Eu nunca achei o Pato um jogador, nem as outras passagens dele pelo São Paulo eu achei que foram de tão brilho assim. O Pato, na verdade, ele é muito querido pela torcida do São Paulo, exatamente porque ele é São Paulino, ele gosta do São Paulo, que ele tem carinho pelo São Paulo, que ele trocou o Corinthians pelo São Paulo, e isso em um clube que não ganha nada há muito tempo, conta, né? É claro que um cara que tem alguma... um jogador mais mundial, mais internacional, assim como foi o Pato, você ter esse carinho desse cara conta muito para uma torcida carente. Então eu acho que a torcida do São Paulo gosta do Pato por causa disso. Eu não tô lembrando um jogo espetacular que o Pato tenha feito. Teve alguém me lembre uma temporada, ou um jogo, ou 5 jogos, ou 10 jogos, que o Pato tenha feito uma grande diferença pro São Paulo. Não me lembro. Se alguém escreva aí nos comentários. Então eu acho um jogador que do ponto de vista técnico vai trazer muito pouco. Acho que ele tem um nível de competição baixíssimo, sempre teve. Imagino agora com 34 anos e voltando de uma contusão. Mas disso feito todas essas críticas, eu não vou ser contra o Gorá, vai dar errado, espero muito que dê certo, que eu seja completamente enganado. Esse é o meu ponto principal, o inicial, mas menos importante. O meu ponto principal sobre a contratação do Pato, independentemente dele render, não render, a grana, né? Ser bom, ser ruim, colaborar, não colaborar, são as condições dessa contratação. Essa diretoria do São Paulo, essa que a gente conhece, ela tem, entre outras questões, ela tem, para mim, um ponto que joga muito contra ela, que é a falta de transparência. Em tudo. Em várias coisas. Então os caras ficam machucados e ninguém sabe o que ninguém tem, ninguém fala nada. Então o Galopo vem com investidor, não tem investidor nenhum, quem vai pagar é o São Paulo. Então ao longo dessa diretoria do São Paulo, tudo é o dito pelo não dito. Tudo não é, mas não é, não sei o que, mas não sei o que lá, ninguém explica as coisas, né? Ninguém fala. O direito de imagem atrasado, direito de imagem atrasado vem de repente. Então eu vou lembrar, é outra diretoria, mas é quase como uma continuidade da diretoria, porque é o mesmo grupo político. O Leco trouxe o Hernandes de volta. Aí chega um belo dia, o Hernandes tem que ir embora, porque o contrato acaba hoje, o contrato acaba amanhã, né? Aquela vez que aconteceu. Então, o fato de não estar explicado, tem que explicar, não precisa falar quanto que o Pato vai ganhar, não é isso. Mas as condições do contrato, as condições. É contrato de produtividade? Como funciona isso? Como é que é? O Pato, se ele jogar 2 partidas, tem que fazer uma renovação automática? Como está acontecendo com o Flamengo, com o Davi Luiz agora? Descobriram agora que se ele fizer mais um jogo, tem que renovar por mais um ano. Será que tem alguma armadilha dessa no contrato do Pato com o São Paulo? Eu não sei dizer. Não sei dizer. Por que o Pato está tão desesperado para voltar a jogar pelo São Paulo? Por alguma razão? Porque ele perdoou a dívida? Será que nesse contrato novo tem
a volta da dívida e o São Paulo vai abater essa dívida que ele tinha com o Pato, com um contrato novo? Será que é assim? Isso é muito importante que o torcedor do São Paulo saiba. Se vai dar certo, se não vai dar certo, acontece. Espero que dê certo. Espero que eu esteja completamente enganado sobre a minha avaliação do Pato. Acho realmente um jogador que para mim acrescenta muito pouco. Mas isso não é mais importante. Para mim o mais importante é a clareza de como é esse contrato. Para mim isso é fundamental. Se isso não for falado, aí eu começo a ter mais desconfiança de que está dando errado e que só está lá por alguma razão que ninguém sabe qual é. Esse é o meu ponto. Eu acho que a diretoria do São Paulo tem uma oportunidade de explicar como é esse contrato e como que o Pato está vindo, em que condições, como isso vai custar, de que forma nos cofres do São Paulo, o que isso significa, essa volta do Pato ao São Paulo para o clube, não para o time de futebol que o Dorival quer e tudo mais e tal, para o time. Eu acho que isso é muito importante. É o mais importante para mim. Se alguém me explicar, se vier alguém ao público e falar é assim, 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 assado, eu tiro qualquer desconfiança sobre se vai dar certo, se vai dar errado. Essas coisas acontecem, o cara pode chegar, pode arrebentar, pode ter a maior temporada da carreira dele. Mas sem isso, eu vou ficar o tempo todo com o pé atrás. Esse é o meu ponto, Arnaldo. Dia, Alexandre Pato está de volta ao tricolor agora de forma oficial. São Paulo, no meio da tarde, confirmou nas suas redes sociais o retorno do atacante. Contrato assinado até dezembro, ele vai ter direito a um salário pequeno de algo na casa dos R$100 mil por mês e produtividade, o restante vai estar atrelado ao desempenho. Jogos, gols, títulos, tudo isso pode render mais dinheiro ao atacante. Importante contar que o Pato só volta ao São Paulo porque fez todo o esforço do mundo para ser recontratado. Ele não queria jogar em outro clube que não o tricolor. Foi o Pato quem conseguiu cavar para que a reta final de recuperação de uma lesão no joelho fosse feita no São Paulo. Foi o Pato quem se esforçou nos bastidores para convencer o tricolor a contratá-lo, aceitando esse contrato de risco. Recentemente o Pato teve 2 propostas de clubes brasileiros da Série A para ganhar mais do que o São Paulo ofereceu. O Pato disse não aos 2 interessados porque tinha a intenção de retornar ao tricolor, onde tem uma excelente relação com o torcedor e também para ficar um pouco mais perto da família da esposa dele. Vale a lembrança de que o Pato é casado com uma das filhas de Silvio Santos. O Pato está praticamente recuperado do problema no joelho e deve se colocar à disposição para jogar em breve. Apesar de a janela de transferências estar fechada, o caso do Pato é diferente, é uma exceção, até porque quando do fechamento da janela em 4 de abril ele estava desempregado, ou seja, ele pode ser inscrito a qualquer momento e assim que tiver condição e contar com o aval do Dorival Júnior, será escalado. Importante lembrar também que a saída do Rogério Ceni foi decisiva para a contratação do Pato. Se o Rogério tivesse ficado, o Pato não teria sido contratado, eu vinha dizendo para vocês há bastante tempo. Enquanto o Rogério for o treinador, a coisa vai ficar mais difícil. Quando o Rogério foi embora, o negócio se abriu e Alexandre Pato conseguiu realizar o desejo de retornar ao São Paulo. Só para completar, uma lembrança importante. Na última passagem do Pato, o Pato e o São Paulo optaram pela rescisão do contrato e o jogador abriu mão de um caminhão de dinheiro que teria direito. Isso acabou pegando muito bem em relação a torcedores e também dirigentes do São Paulo. Os caras entenderam que o Pato foi super bacana com o tricolor e ele poderia cobrar essa grana, abriu mão do dinheiro. Isso também facilitou seu retorno ao São Paulo. Pergunta que pessoal, essa volta do Alexandre Pato já era esperada, né? Principalmente depois da saída do Rogério Ceni. A questão é quando é que seria anunciado, quando será a volta dele, né? Até porque o Dorival deixou bem claro que deixou as portas abertas para ele em uma entrevista, mas pediu outros jogadores também. A nível de qualidade é óbvio ele é melhor do que todos ali que estão, mas a questão é a competitividade, né? Se ele vai conseguir jogar, né? Até porque fizeram uma média de jogos dele desde que a última passagem de São Paulo é tipo 2 jogos por mês, entendeu? Então assim, a gente conhece o Pato no auge, né? Acho que a primeira passagem dele foi muito boa, a segunda nem tão boa assim. Teve seus momentos, teve seus relampejos, mas agora a gente precisa de um jogador que ajude numa campanha longa até o final do ano. Lembrando que o contrato dele vai até o final do ano, é um contrato de produtividade. Fica a dúvida ainda com relação ao salário, alguns falam 30 mil, outros falam 100 mil, mas assim, ainda não tem algo muito claro. Como muita gente cobra, falta clareza. A gestão de São Paulo, vamos ver se será dito algo pelo senhor Júlio Casares, acho muito improvável, para ser sincero. Vai ficar escondida mesmo, e aí você fica, né, nessa dúvida, né? Que tipo de contrato foi feito com o Pato. Mas agora, vestir a camisa, vamos torcer. Vamos torcer. Torcer para que seja a melhor passagem dele no São Paulo Futebol Clube e que possa ajudar a equipe a conquistar pontos no Brasileiro, uma vaga aí em rodadas seguintes na Copa do Brasil e Sul-Americana e quem sabe um títulozinho, né? O legal é que assim, realmente ele gosta de São Paulo porque ele abriu mão de um caminhão de dinheiro, né? Pelo menos gosta, não digo ama, mas... E
oportunidade de mercado, né? 0,800, já pode jogar, mas ainda está se recuperando de uma lesão, deve voltar a treinar, então isso ainda vai levar um tempo depois da parada, talvez da data FIFA em junho, deve estar de volta. Agora falando de São Paulo, Goiás e São Paulo, já foram vendidos mais de 36 mil ingressos e vamos ver aí como é que vai ser. Só se eu te digo algo, vai ser um jogo duríssimo, como sempre foi contra o Goiás, tanto no Morumbi quanto lá em Goiás. A equipe é mais ou menos essa aí que o Eduardo Afonso. Fica a dúvida quem vai ficar no lugar do Nestor, porque no lugar do Arboleda deve ser o Diego Costa. O resto é aquela equipe que a gente já conhece de core salteado, que o Dorival tem usado. Não são os 50 mil, até por causa do horário. 9 da noite, sábado, ainda que você tenha um metrô aberto 24 horas, mas sabe, CBF também de vez em quando faz os horários assim meio enrolados. Fizesse às 8, 7h30, sábado, gente, pelo amor de Deus, né? Mas a chance do São Paulo manter sua invencibilidade, chegar ao 11º jogo sem perder e tentar encostar no G4 do Campeonato Brasileiro, importantíssimo. E pontuar e chegar cada vez mais próximo aí dos 45 pontos, né? Então, a expectativa é grande, né? Apesar dos problemas todos, você tem uma semana praticamente perdida, porque você viaja para Venezuela, só tem um treinamento, uma viagem de louco, mas estava no calendário e agora após o Goiás, São Paulo fica um maior tempo em São Paulo, vai ter mais tempo para treinar. Esperemos, dei uma de Dorival, hein? Esperemos que o São Paulo possa melhorar ainda mais e até porque os desafios aí no futuro próximo serão duríssimos. Só para lembrar, hoje Goiás, meio de semana Sport, Grêmio, e aí você começa a ter a Sul-Americana, que você tem uma ótima notícia, acabei esquecendo de falar nos vídeos anteriores, né? O Tigre empatou com o Tolima, então se o São Paulo vencer o Tolima no Morumbi, praticamente garante a vaga. Se o Tigre vencesse, ficaria tudo para a última rodada possivelmente, até porque o Tigre não perderia para o Puerto Cabello. Então assim, até isso ajudou, né? Então o São Paulo pode matar uma rodada da Sul-Americana dependendo do resultado contra o Tolima e Tigre e Puerto Cabello. Então assim, é muito possível que na penúltima rodada do grupo o São Paulo já esteja classificado. Então você pode usar um time misto ou até reserva no último jogo e resguardar os titulares, porque aí você tem um confronto Palmeiras, Fluminense, Atlético Paranaense, só jogo difícil. Então é isso, pessoal. Expectativa grande para o jogo de hoje às 9 da noite no Morumbi, São Paulo e Goiás. E você já sabe, se tem São Paulo, se tem notícia, tem vídeo no canal, tá ok? Eu sou o Marcelo Mazorra do canal Mazorra SPFC. E se você quer ficar ligado nas últimas, nas notícias, nas novidades do São Paulo Futebol Clube, não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho para notificações e se puder nesse vídeo, deixa aquele likezão, tá ok? Saudações de cores, um ótimo sábado a todos e valeu! Quer aprender a ter resultados como esse na internet sem precisar aparecer em vídeos no YouTube? Então clica no botão aqui embaixo, faz a sua inscrição no meu treinamento Ranqueamento de Vídeos no YouTube, o Pulo do Gato, que lá eu vou te ensinar tudo que você precisa saber para trabalhar com o YouTube em vídeos onde você nem precisa aparecer.